pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Disciplinas Isoladas. E nessa live de hoje nós faremos duas lives. Nossa primeira live será a finalização de função exponencial. Então nós vamos aqui a função exponencial parte 2. Vamos finalizar aí o finalzinho mesmo de função exponencial. Então, desde já, sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados pela família DI. Aquele abraço é virtual, né? Para as meninas, um abraço, para os meninos, um toque de cotovelo. Então, sintam-se todos abraçados, que Jesus possa abençoar cada um de vocês que está em casa aí nesse momento, compartilhando conosco das nossas aulas, das nossas videoaulas. A nossa preparação não para, porque aqui no Disciplinas Isoladas nós temos a certeza que você será aprovado no curso que você quiser, você entrará na universidade que você quiser. Isso nós temos convicção, porque o aluno DI ele é um aluno diferenciado. Ele é aquele aluno onde ele manteve o foco desde o início de toda esta pandemia. Em nenhum instante, desde a primeira semana, nós continuamos com o nosso trabalho. E isso é o nosso diferencial, isso é o diferencial do aluno DI. Esse aluno que, ao final do ano, ao término aí dos vestibulares, do Enem, se Deus quiser, nós estaremos comemorando com vocês todas as aprovações que estão por vir. Então, sintam-se abraçados, que o Senhor Jesus nos abençoe em mais um dia de aula, que abençoe cada um de vocês e vossas famílias, que Ele possa nos guiar, iluminar e dar-nos o que é de mais sagrado, a saúde. Pessoal, equação exponencial. Nós falamos na aula passada de função exponencial e chegamos a ver o gráfico da função exponencial. Eu mostrei para vocês que o gráfico da função exponencial ele está apenas na parte de cima, tá certo? Na parte de cima do eixo de y. Ele passa pelo ponto onde x é 0 e y é igual a 1. É o ponto onde ele corta o eixo de y. Nós vimos ainda o seguinte. Nós vimos alguns tipos de funções exponenciais, quando ela é crescente e quando ela é decrescente. Além de tudo, vimos o que eu tinha dito para vocês, que é de extrema importância, que era aquelas partes das propriedades operatórias da potenciação. Multiplicação de potência de mesma base, divisão de potência de mesma base, potência da potência, potência de um produto, expoente negativo, potência de um quociente, de uma divisão. Então, todas estas propriedades nós iremos utilizar aqui dentro das equações exponenciais. Equações exponenciais, nós temos três tipos que podem acontecer. O primeiro tipo, que eu vou explicar para vocês, na sequência o tipo 2 e um terceiro caso que eu também vou mostrar, os três tipos de equações exponenciais que possam vir a aparecer. Já digo de antemão para vocês, esse primeiro tipo é o que vai aparecer com mais frequência. Esse primeiro tipo é até, eu considero para mim, o mais importante. Porque se eu não souber esse primeiro tipo de equação exponencial, dificilmente eu aprenderei o conteúdo de logaritmo. Então, para que eu saiba logaritmo, é necessário que eu tenha essa parte aqui, esse tipo 1 de equação exponencial bem definido, tá bom? Então, nós vamos começar aqui exemplificando cada um desses tipos de equações exponenciais. O primeiro tipo de equação exponencial que pode aparecer para a gente é esse daqui. Equação exponencial tipo 1. 5 elevado a x é igual a 125. Bom, eu tenho, pessoal, que decompor o número 125. Ou seja, eu posso escrever isso daqui como sendo uma potência desse tipo. 5 elevado a x é igual a 5 elevado a terceira
Deixa eu aumentar só aqui o tamanho da letra para que todo mundo consiga visualizar melhor. Então eu terei 5 elevado a x igual a 5 a terceira. 5 a terceira é 5 vezes 5, 25, e 25 vezes 5, 125. Então perceba o que acontece agora nesta igualdade, desta equação exponencial. Se as bases são iguais, os expoentes também são iguais. É como se eu cortasse esse 5 com esse 5 aqui. Então restou x igual a 3. A solução desta equação exponencial é x igual a 3. Então você pode colocar um conjunto solução ou um conjunto verdade para esse caso aqui de função exponencial. No segundo caso, 3 elevado a x a 1 sobre 81, nós iremos proceder da mesma forma. O intuito é colocar os números com a mesma base, de forma que os dois números que estão de ambos os lados da igualdade, eles permaneçam na mesma base. Então, ficando assim, 3 elevado a x é igual a 1 sobre 81. Se a gente for decompor o número 81, se eu for fatorar, do tipo assim, ó, 81 não divide por 2, mas divide por 3, que dá 27. 27 também divide por 3, que vai dar 9. Que divide por 3, que dá 3, e ainda divide por 3, que dá 1. Eu tenho aqui que 81 é a mesma coisa de 3 elevado à quarta potência. Então, pessoal, eu vou substituir no lugar do 81 por 3 elevado à quarta. O que é que eu vou fazer agora? Já noto que aqui tem uma coincidência. Eu estou com a base 3, porém, eles não estão no mesmo nível. Eu vou usar agora de potência de expoente negativo. O que é que a gente faz com a potência com expoente negativo? Inverte a base. Então, nós iremos inverter aqui. 3 elevado a x é igual a 1 sobre 3 à quarta, onde esse 3 à quarta, se eu inverter, fica da seguinte forma. 3 elevado a x é igual a 3 elevado a menos 4. Então, agora, as bases estão iguais. Logo, os expoentes têm que ser iguais. X igual a menos 4. A solução aqui, ou o conjunto verdade, seria menos 4. Está aí mais um caso de equação exponencial. Vamos aqui para esse terceiro exemplo. Lembrando que todos estes exemplos que eu estou fazendo até agora são exemplos de equações exponenciais ainda do tipo 1. Nós iremos ver tipo 2 e também tipo 3. Dentro do tipo 1, tem um caso bem específico que é esse, e que vai aparecer com bastante frequência nas questões com logaritmo. Acontece o seguinte, pessoal. 121 elevado a x menos 1 igual a 1. Opa, peraí. Para que uma potência dê 1, ou eu divido um número por ele, ou é 1 elevado a ele próprio, ou 1 elevado a qualquer número, né? Porque 1 elevado a qualquer número dá 1, ou o próprio número que eu tiver é elevado a 0, porque todo número elevado a 0, ele dá 1. Então, nós vamos observar aqui agora o seguinte. Eu terei 121 elevado a x menos 1, como sendo 121 elevado a 0. Por quê? Porque 121 elevado a 0 dá 1. Ah, agora sim. Eu deixei os números com a mesma base. Se eles estão com a mesma base, eu posso simplificá-las ou cortá-las, né? Então, resta quem? X menos 1 igual a 0. É como se nós cortássemos esse com esse, tá bom? Então, eu tenho o seguinte. X menos 1 igual a 0, uma equação do primeiro grau. O menos 1 passa para o segundo membro. X igual a 1. Então, a solução aqui, ou o conjunto verdade, seria 1.
bom? Então nós temos aí, para vocês, um primeiro tipo de equação exponencial. Recapitulando, esse primeiro tipo, na minha opinião, é um dos mais importantes. Porque é deste primeiro tipo que vai estar toda a essência, toda a base para a resolução de logaritmos, tá bom? Vamos para o segundo caso, o tipo 2. Dentro de uma função, de uma equação exponencial, pode aparecer um caso como esse. E o que acontece agora, Hudson, se aparecer um caso para mim onde eu tenho uma expressão como essa? Perceba que agora eu vou utilizar das propriedades operatórias da potenciação. E o que diz as propriedades operatórias da potenciação, Hudson? Me diz o seguinte: numa multiplicação de potência de mesma base, o que é que eu faço? Repete a base e soma os expoentes. É o que nós vamos fazer aqui. Aqui eu vou fazer o processo inverso. Eu tenho 5 elevado a x mais 1, mas eu poderia escrever isso assim, ó. 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1. Por quê? Esse vezes esse é esse cara aqui de cima. Repete a base, soma os expoentes. Então eu posso escrever isso daqui como sendo isto daqui. Mesma coisa acontece aqui. 5 elevado a x vezes 5 elevado ao quadrado. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Então eu estou fazendo o processo inverso. E agora, igual a 30. Perceba, o número 30 não tem como eu deixar ele numa potência de base 5. Não tem como eu deixar. Mas agora nós vamos utilizar o que é chamado de um artifício matemático. Que artifício é esse que nós vamos utilizar? Nós vamos chamar, está aqui, vamos chamar 5 elevado a x de um número qualquer, de uma letra qualquer, diga. Eu vou chamar o meu número elevado à minha variável de uma letra qualquer aí que eu quiser. Eu vou chamar, por exemplo, aqui da letra m. Vou chamar 5 elevado a x de m. O que eu vou fazer agora? Onde tiver 5 elevado a x, eu vou substituir pela letra m. Então vamos aqui, ó. 5 elevado a x, eu vou botar aqui em m. m vezes 5 a primeira. 5 a primeira é 5. Então aqui eu vou ficar com m vezes 5. Mais 5 elevado a x é m. Vezes 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. Ok. Igual a 30. Beleza. Olha, 5m mais 25m. Eu tenho aqui desta operação 30m. Igual a 30. Logo, m é igual a 30 sobre 30. M é igual a 1. Eita, legal! E agora? Consegui já resolver a minha questão? Já finalizei? Não. Normalmente, se isso fosse uma questão de múltipla escolha, eu tinha plena certeza que vinha a alternativa lá com m igual a 1, sendo logo a letra A para você marcar e perder a questão. O resultado desta minha equação exponencial não é o número 1. 1 que nós encontramos aqui foi o valor de m. Agora o que eu devo fazer? Substituir no lugar do meu m por 1. Então vamos fazer essa substituição aqui no cantinho. Ó, 5 elevado a x é igual a m. Só que eu sei que m, ele é 1. Ora, qual é o número que é elevado a algum d1? Para que fique na mesma base dessa, que é base 5. Então eu teria aqui que 5 elevado a x é igual a 5 elevado a 0. Porque 5 elevado a 0 dá 1.
Logo, a solução x igual a zero. Essa seria a solução do meu problema. X igual a zero, aqui como sendo a minha solução. Tá bom? Esse caso específico de equação exponencial do tipo 2 não é tão comum ele aparecer em questões de Enem. Eu pelo menos não me recordo de ter aparecido recentemente nenhum caso como esse. Normalmente esse caso tipo 2 e tipo 3 que nós vamos ver agora acontece mais, ele aparece com mais frequência em alguns vestibulares específicos. Mas vai que de repente aí dá uma loucura na cabeça de quem está elaborando o Enem desse ano e bota uma questão onde apareça uma equação exponencial desse tipo 2 aqui. Então, na qual agora vocês já terão a plena capacidade e condição de resolver. Eu vou fazer um segundo exemplo desse tipo 2, onde pegue outro tipo de expressão. Eu fiz aqui 3 exemplos do tipo 1, vou fazer mais um exemplo aqui do tipo 2 para vocês. Deixa eu só apagar aqui, para que eu possa fazer este outro exemplo do tipo 2. Então imagine o seguinte, se eu tivesse a seguinte expressão aqui. 2 elevado a x menos 1 mais 2 elevado a x mais 2 igual a 36. Pronto. Tem um segundo caso aqui agora de expressão ou de equação exponencial. Nesse segundo caso, procede-se de forma análoga à primeira, porém com uma particularidade. Observe aqui comigo. Eu agora aqui tenho uma subtração. Então, na subtração, o que acontece? A propriedade operatória. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Eu vou fazer o processo inverso. Eu vou transformar essa subtração em uma divisão, ficando da seguinte forma: 2 elevado a x sobre 2 elevado a primeira. Ó, divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Então eu transformei este elemento aqui nisto daqui. Mais 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado. O que a gente já tinha aplicado ali na primeira questão. Multiplicação de potência de mesma base. Igual a 36. Mesma coisa que nós fizemos ali, nós iremos aplicar aqui também. Vamos usar de um artifício matemático. Nós iremos aqui, ó. Vamos chamar. Tá bom? Vamos chamar aqui 2 elevado a x de uma letra. Vou chamar novamente da letra M. Tá bom? M de Maria. Nome aí da minha mãe e de uma das minhas filhas. Em homenagem a elas, eu vou chamar de M. Eu vou substituir. Onde tiver 2 elevado a x, eu vou botar a minha variável M. Então vai ficar assim, ó. M, 2 a primeira, 2, mais M, 2 ao quadrado, 4, igual a 36. Uma equação do primeiro grau, onde eu tenho aqui uma soma de fração. O que é que nós fazemos? Tiramos o MMC. Para a gente não tirar o MMC, eu já vou dar um método prático para vocês. Principalmente quando eu tenho apenas um número no meu denominador. É só você multiplicar todos os outros termos onde não está o denominador por ele. Como, Hudson? Da seguinte forma. Ó, eu vou multiplicar o 2 por esse resultado, depois vou multiplicar o 2 por esse cara aqui, e ele já desaparece automaticamente. Não precisa você estar tirando o MMC e perdendo tempo. A gente vai direto à resolução, que o que nós precisamos é tempo na resolução das questões do Enem e de vestibulares. Então aqui vai ficar o seguinte: repete o M onde ele estiver, mais 2 vezes 4M,
8m. E 2 vezes 36, 72. Então eu tenho aqui 9m igual a 72. Então m será 72 sobre 9, o que indica dizer aqui que m é igual a 8. 72 dividido por 9, m igual a 8. Que não é a minha solução. Por quê? Eu tenho que substituir o valor de m. Vamos aqui. 2 elevado a x é igual a 8. Então, 2 elevado a x é igual a 2 à terceira. Porque 8 é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu tenho que x igual a 3. Essa é a solução da minha equação exponencial tipo 2. Então, pessoal, nós já vimos aí dois tipos de equação exponenciais. O tipo 1, que eu ainda continuo afirmando, na minha opinião, é o mais importante, é aquele que aparece com mais frequências. E o tipo 2, que é esse caso específico. Vamos ver um terceiro tipo agora, que também não aparece com tanta frequência, mas é necessário que nós saibamos fazer caso nós nos deparemos com uma questão que precisa envolver uma equação exponencial como essa. Então, o terceiro tipo traz assim para a gente. Lembrando, pessoal, que todas estas nossas lives, elas estão sendo gravadas e vai ser disponibilizada lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Então vocês aí se inscrevam lá no canal do YouTube do Disciplinas Isoladas. Aproveita e se inscreve também lá no canal do Matemática Inteligente, onde lá vocês vão encontrar tanto no do Disciplinas Isoladas, como também no do Matemática Inteligente, várias videoaulas, várias dicas que nós, toda a equipe, estamos elaborando para vocês. Então se inscrevam lá, comentem, né? Compartilhem com os colegas, deixem lá os seus comentários para que nós possamos estar levando o conhecimento ao maior número de pessoas possíveis. Vamos aqui para o terceiro tipo. O tipo 3, nosso tipo 3, é se aparecer para a gente uma expressão desse tipo aqui. Deixa eu pegar um exemplo dele. Pronto. 2 elevado a 2x menos 3 vezes 2 elevado a x mais 2 igual a 0. Olha, numa questão como essa, o que acontece aqui com a gente numa questão específica como essa? Não tem como deixar todo mundo aqui na base 2, até porque tem um 3 aparecendo aqui e não teria como fazer uma igualdade dessa. O que é que eu vou fazer? Utilizar este artifício matemático. Mas isso aqui eu tenho 2x e aqui eu tenho só x. Então vamos deixar esse 2x como sendo aqui 2 elevado a x. Eu posso usar uma terceira propriedade. Potência da potência multiplica os expoentes. Posso escrever assim, como sendo 2 elevado a x elevado ao quadrado. Porque se eu fizer esse vezes esse, vai dar esse cara aqui de cima na potência de uma potência. Menos 3 vezes 2 elevado a x mais 2 igual a 0. Agora nós vamos usar do artifício. Mais uma vez, eu vou chamar, tá bom? Vamos chamar 2 elevado a x de uma letra aí, vou chamar de m novamente. Então eu vou substituir, no lugar de 2 elevado a x. 2 elevado a x é m. M ao quadrado. Menos 3 vezes m mais 2 igual a 0. Olha o que nós acabamos de montar aqui. Uma equação do segundo grau. Se é uma equação do segundo grau, eu vou resolver utilizando da fórmula de Bhaskara. Bhaskara me diz que eu tenho delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, o meu delta nessa questão aqui vai ser, quem é o termo b? 3. Menos 3 ao quadrado dá 9. Menos 4 vezes a é 1.
e C é 2. 4 vezes 1, 4, vezes 2, 8. 9 menos 8, delta igual a 1. Então, já encontrei o delta. Vou utilizar a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Então, aqui nós temos que, na realidade não é X, né? Na realidade, aqui nós estamos calculando o valor de M. M, então meu M vai ser menos 3. O delta foi 1, então raiz quadrada de 1 é o próprio 1. E o A é 2 vezes 1, então vai dar 2. Eu tenho aqui um M', menos por menos dá mais, 3 mais 1 dividido por 2. 4 sobre 2 deu 2. O M, duas linhas, 3 menos 1 sobre 2, vai dar 2 dividido por 2, que dá 1. Então, pessoal, nós temos aí já duas possíveis resultados para M. Um M sendo 2 e o outro sendo 1. É a solução? Não. Nós temos que substituir ainda aqui. Então, substituindo os dois valores de M, 2 elevado a x é igual a M, no primeiro caso, foi 2. Então, eu tenho aqui que 2 elevado a x é igual a 2 a primeira, logo x igual a 1. No segundo caso, 2 elevado a x igual a 1. Então, para dar 1 aqui, eu tenho que ter 2 elevado a 0, que é 1, x igual a 0. Então, a solução desse nosso problema, tá bom? É os números 0 e 1. Este é o terceiro tipo de equação exponencial. Tá bom, pessoal? Então, com isso, nós finalizamos o conteúdo de equação exponencial. Conteúdo esse que já está disponível a parte 1 e em breve vai estar disponível a parte 2 aí no nosso canal do YouTube, beleza? Então, vocês aí que estão em casa nesse momento, dentro de poucos instantes, de uns 10 minutinhos, nós teremos uma segunda live, onde nessa segunda live nós iremos começar agora com vocês o conteúdo de logaritmo. A parte introdutória de logaritmo será na segunda live, que será daqui a pouquinho. Então, um abraço, um beijo em todos, né? E até daqui a pouco. Tchau, tchau, pessoal.